Você já teve um daqueles dias em que tudo parece uma luta? Em que cada coisa é um obstáculo? Sua jornada para o trabalho parece uma batalha. Você chega ao trabalho e é hostil. Nesse dia, você volta para casa e algo inesperado acontece. Uma carta ou uma conta inesperada. E então, de repente, surge uma discussão inesperada com seu marido ou esposa. Quero dizer, você já teve um dia em que tudo é uma batalha, em que tudo é uma luta? Você tenta ler a palavra, mas isso se torna um obstáculo. Você tenta orar, mas também se revela uma luta. Você coloca música de adoração, mas percebe que ainda está lutando. Nesse caso, o que você faz? Bem, eu acredito que quando parece impossível, quando a vida está no seu momento mais sombrio, é quando você deve clamar ao Senhor. Davi frequentemente enfrentava dias assim. Isso fica claro nos Salmos, onde ele constantemente clama ao Senhor. Quantas vezes lemos algo como: "Em minha angústia, clamei ao Senhor, ao meu Deus eu pedi socorro", ou ainda: "Ouve, Senhor, quando eu clamo a Ti, tem compaixão de mim e responde-me". Querido ouvinte, quero encorajá-lo a chamar pelo Senhor. A Bíblia diz no Salmo 5, versos de 1 a 12: "Ó Senhor, ouça as minhas palavras. Considere o meu gemido. Atenda ao meu clamor de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois a Ti eu oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresento-te a minha oração e aguardo com esperança. Deus não se agrada da maldade, com Ele os malfeitores não são bem-vindos. Os arrogantes não conseguem se manter em sua presença. Ele detesta todos os que praticam o mal. Ele destrói os mentirosos e sanguinários. O Senhor detesta os violentos e enganadores. Mas eu, pelo teu grande amor, posso entrar em tua casa. Com reverência me prostro em direção ao teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Torna direito o teu caminho diante de mim. Nada do que eles dizem é verdadeiro. Suas palavras são cheias de maldade. Destrói-os, ó Deus, que caiam por causa de suas intrigas. Por causa dos muitos crimes e rebeliões deles, expulsa-os, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, para que os amantes do teu nome exultem em ti. Certamente, Senhor, abençoa-os o justo, como escudo os proteges da tua bondade. Santos de Deus, há um nome que tem poder, um nome que afasta os espíritos malignos, um nome que traz luz em meio às trevas, e esse nome é Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 17 diz: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos." Deus prometeu derramar o seu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Minha oração ao Senhor é que eu não seja excluído desse derramamento prometido na Bíblia. O nosso clamor é para que o Senhor derrame o seu espírito sobre nós. Eu encorajo você a garantir que o seu coração não esteja endurecido diante do chamado de Jesus Cristo. Como você se concentra em Deus em vez dos obstáculos da vida? É uma pergunta válida, certo? Todos nós temos obstáculos nesta vida. Todos nos deparamos com coisas que ameaçam a nossa fé no Senhor. Enfrentamos oposições que podem paralisar até os corações mais corajosos de medo. Mas você vê, repetidamente na Bíblia, somos instruídos
a não nos preocuparmos, a não temermos, a não ficarmos desanimados, mas sim a olharmos para o Senhor como nosso libertador, nosso Salvador, nossa ajuda e fonte de força. Os olhos do Senhor estão procurando por aqueles que estão totalmente comprometidos com Ele, aqueles que confiam plenamente nele. E assim, meu amigo, quando você enfrentar obstáculos na vida, não coloque sua confiança nas pessoas. Confie em Deus. Não dependa das pessoas ou das coisas. Confie em Deus Todo-Poderoso, porque Ele está buscando aqueles cujos olhos estão voltados para Ele, aqueles que estão totalmente comprometidos e confiantes nele. O medo é um mentiroso, porque o medo faz você esquecer tudo o que Deus fez. Uma descrição do medo que eu gosto diz que o medo é uma evidência falsa que parece real. O medo cria uma nuvem que faz você pensar que está sozinho. Cria uma nuvem que o cega para as promessas e a palavra de Deus. E uma das maneiras pelas quais o medo se manifesta na sociedade atual é na prevalência de transtornos de ansiedade, doenças relacionadas ao estresse e condições de saúde. A ansiedade e o estresse são filhos do medo. Temos medo do futuro, tememos o passado, tememos coisas que não podemos controlar e não queremos admitir que a maior parte da vida está fora do nosso controle. Não controlamos quando nascemos ou quando morremos. Somos lembrados de nossa falta de controle diante de um diagnóstico indesejado ou de um desastre natural. É por isso que Jesus nos convida e nos ordena a não nos preocuparmos. Mateus capítulo 6, versículo 25 nos diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus continua dizendo no versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, Jesus está nos dizendo que, em vez de nos preocuparmos com as coisas desta vida, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Então, quando você está enfrentando obstáculos, quando está passando por dificuldades, quando está se sentindo oprimido pelo medo e pela ansiedade, lembre-se de buscar o reino de Deus primeiro, de olhar para Jesus como seu Salvador, de confiar nele, porque ele prometeu que cuidará de você. Ele prometeu que suprirá todas as suas necessidades. Quando parece impossível, quando você está no seu momento mais sombrio, é quando você deve clamar ao Senhor. Não importa o tamanho do seu obstáculo, o tamanho do seu medo, o tamanho da sua ansiedade, Deus é maior. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso provedor, e Ele está esperando por você. Então, clame a Ele, chame pelo nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há cura, libertação e vitória no nome de Jesus. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão difícil seja a situação, clame ao Senhor, confie nele e Ele responderá. Mantenha sua fé e espere pelo Senhor, porque Ele é fiel. Não importa o que você esteja passando, Ele está ao seu lado. Ele é o Salvador pelo qual devemos ansiar. Jesus Cristo de Nazaré, que tenha misericórdia de nós.